Dia 59, mais um review de Café com Deus Pai. A palavra de hoje é contagie com amor. Efésios 3,17. Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. E também 1 João 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado e transgride a lei de fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama o seu irmão. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos materiais, vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele como pode permanecer nele o amor de Cristo? Filhinhos, não amemos a palavra nem da boca, mas a ação e em verdade. Assim saberemos que somos de verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, porque creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem seu mandamento permanecem nele, e ele neles. Deste modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Um pouquinho da reflexão hoje ali sobre a palavra, que é contagiar com amor. No mundo atual, nós temos as redes sociais, nós temos muita gente querendo mostrar como vive, muita gente querendo influenciar pessoas, e a gente é sim muito influenciado. Eu mesmo, particularmente, várias vezes eu tenho alguns canais que eu sigo no Instagram, no YouTube, algumas pessoas que eu acompanho um pouquinho mais, e elas influenciam a gente de várias formas. Às vezes alguma coisa com relação à própria palavra, algum entendimento que eu não tinha, e essa pessoa faz eu ter uma visão diferente sobre a palavra, porque ela mostra um ponto de vista diferente. Assim como eu sigo David Leonardo, Thiago Brunet, entre outros, a gente consegue cada vez mais enriquecer o nosso conhecimento.
Assim também como na parte da alimentação, tem alguns chefes que eu sigo que trazem algumas receitas que eu fico com vontade de fazer, algumas técnicas de cozinha que eu quero aprender, e a gente vai fazendo os testes. E também lugares que a gente sai para comer, em todas as outras as questões, assim, o cara foi num restaurante bacana, mostrou ali pra gente, a gente fica com aquela vontade de conhecer aquele lugar. Então essa questão da influência, essa questão das redes sociais e tudo mais, ela tem muitas coisas boas nela. Através dela a gente consegue adquirir muita coisa bacana para a nossa vida. Porém, a gente consome o que a gente quer. Porque assim como tem várias coisas boas e várias coisas bacanas, também tem muitas coisas ruins para a gente consumir. Tem muita coisa que não vale a pena ser visto, tem muita coisa que piora a nossa vida, tem muita desgraça, tem muitas coisas ruins acontecendo, coisas que não agregam a gente em nada, só trazem a gente para o lado mais complicado da vida. Então a gente tem o poder da escolha do que a gente está consumindo, do que a gente está vendo, ouvindo, escutando. E nessa parte da influência, ali como contagiar com amor, eu gosto de dizer, e eu disse já em alguns vídeos para trás, aí um mês e pouco atrás, tentem ser intencionais, tentem sempre deixar a pessoa que você encontrou em qualquer lugar, mesmo que você conheça ou não conheça, mais feliz. Deixe um pouco de alegria no coração dessa pessoa. Olhe, às vezes aquele entregador de panfleto no sinaleiro, ele está ali o dia inteiro estressado, debaixo do sol, trazendo sustento para a casa dele. Por que a gente fecha a janela? Por que a gente fecha o rosto? Eu vejo o entregador de panfleto, eu abro a janela. Opa, meu querido, muito bom dia, um ótimo dia para você, uma ótima tarde. E essa pessoa ela até dá um sorriso porque ela não está acostumada. A maioria das pessoas fecha a cara, fecha o sinal, não pega o panfleto. Então eu quero trazer um pouquinho, aquele momentozinho de alegria para ele. E vamos ser assim com todos. Às vezes a gente vai para a academia, às vezes a gente vai para os nossos empregos. Por que a gente não pode trazer um pouquinho de alegria para todo mundo? Um simples bom dia, um simples sorriso no rosto transforma a vida daquela pessoa que às vezes não está no melhor momento. Às vezes aquele pequeno gesto traz alegria para ela, força para ela continuar. Então vamos ser mais intencionais, vamos ser mais compassivos, vamos amar mais, vamos entregar um pouquinho mais da nossa alegria, da alegria que vem de Deus para todo mundo.